Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível eu colocarei áudios aqui no canal para quem prefere só me ouvir. Os vídeos tradicionais que acontecem às terças-feiras às 11h30 continuarão normalmente. Vocês conseguem ouvir esse áudio não só aqui no YouTube, mas também nas plataformas exclusivas só para áudios. E hoje eu tive a inspiração de falar um pouquinho sobre os hábitos. Eu recebo muito essa pergunta, Gisela, como eu posso mudar alguns hábitos que não são saudáveis, alguns comportamentos repetitivos, né, que não me fazem bem? E para abrir os trabalhos, eu gostaria de falar um pouco sobre as ideias do Yogananda. Tem uma citação dele que ele fala o seguinte: os maus hábitos são como cordas, quanto mais os repetimos, mais fortes se tornam. Mas se decidirmos cortá-los e nunca mais os atarmos, nos tornamos livres. Aí, segundo ele, o poder da vontade é a chave para vencer esses hábitos. Ele falava muito da força de vontade, da consciência divina, que ela é muito poderosa para a gente reprogramar padrões negativos, né? Inclusive, no livro Autobiografia de um Yogi, muito famoso, por sinal, ele fala bastante sobre como a gente pode romper hábitos que não são saudáveis. Muitas coisas que ele fala vão ao encontro do que a neurociência fala. Não sei se vocês conhecem aquele livro muito famoso também, O Poder do Hábito. Nesse livro, o autor fala do ciclo do hábito. Ele fala que todo hábito precisa de um gatilho, que é aquilo que inicia o comportamento. Então, esse gatilho pode ser estresse, pode ser tédio, pode ser o horário do dia. Além do gatilho, tem a rotina, que é o comportamento em si. Então, por exemplo, comer em excesso, roer unhas, né? E ele fala da recompensa, que é o benefício que o cérebro recebe ao realizar aquela ação, seja um alívio do estresse, um prazer momentâneo. Então, o hábito tem esse ciclo de gatilho, rotina e recompensa. Então, falando mais profundamente sobre o assunto, o que é o gatilho? O gatilho é o estímulo que dispara o hábito. Esse gatilho pode ser algo externo ou interno. O nosso cérebro, ele aprende a associar esse gatilho com um comportamento específico. Então, por exemplo, pode ser um lugar. De repente, você associa o ato de comer salgadinho, de comer pipoca, ou de tomar refrigerante, ou comer batata frita, quando você está assistindo TV. Ou esse gatilho pode ser uma hora do dia, por exemplo, todos os dias, às 5 da tarde, você tem o hábito de tomar café. Então, quando chega às 5 da tarde, né, o horário ele serve como um gatilho. O estado emocional pode servir como um gatilho. Então, você já tem como gatilho a ansiedade que faz você roer unha, ou pensar negativo, ter pensamentos autodestrutivos, por exemplo. Ou o gatilho pode ser outra pessoa. Então, o fato de você estar perto de alguém que às vezes tem algum hábito que não é muito saudável, uma pessoa que é fofoqueira, por exemplo. Uma pessoa que é pessimista, que só reclama. Então, aquela pessoa muitas vezes é um gatilho que ativa o comportamento da reclamação, da fofoca ou de se alimentar mal, por exemplo. Então, às vezes a pessoa tem o hábito de só comer porcaria e quando você está perto dessa pessoa, o relacionamento com essa pessoa, a presença dessa pessoa pode servir como um gatilho, né? Ou então pode ser uma ação anterior. Por exemplo, você tem o hábito de pegar o celular toda vez que você acorda. A primeira coisa que você faz é pegar o celular ao acordar. É interessante a gente perceber que quando a gente faz muito uma coisa, a tendência é que a gente repita aquele comportamento. Se você tem o hábito de fazer uma mesma coisa todos os dias, você vai fortalecendo o hábito e aí fica mais difícil você se livrar daquilo.
Aí você vai ter que ter um trabalho interno maior para você conseguir se libertar daquele hábito que não é saudável. Em relação à rotina, que é o comportamento, ela representa o próprio hábito, ou seja, é a ação que você repete automaticamente quando o gatilho ocorre. Pode ser uma coisa positiva, como beber água, meditar ou comer saudável, ou uma coisa negativa, comer porcaria, procrastinar, enfim. O cérebro ele sempre vai buscar eficiência. Então, quanto mais a gente repete um comportamento, mais esse comportamento se torna automático. E isso acontece, de acordo com o que nos ensina a neurociência, porque os circuitos neurais que estão ligados a esse hábito, eles se tornam mais fortes. Esse fenômeno é chamado de potenciação sináptica. Por isso que quando a gente faz uma coisa, a gente tende a fazer muito, quando a gente tem o hábito de fazê-la. Né? Ainda mais se posteriormente vem a recompensa, porque toda ação que a gente repete constantemente tem uma recompensa envolvida. O cérebro ele vai liberar a dopamina, fazendo com que você tenha uma sensação prazerosa que vai reforçar o hábito. Então, por exemplo, você tem o hábito de toda vez depois do almoço você come um doce. E depois você tem a recompensa, né? Que é o prazer instantâneo. Ou você tem o hábito de ficar rolando as redes sociais. Isso te dá uma recompensa, que é o alívio do tédio. Ou de correr. Isso traz a sensação de bem-estar pós-exercício que vem da endorfina. Entende? Então, quando a gente vai analisar o ciclo do hábito, é sempre assim: gatilho, rotina e recompensa. Por isso que quando você pretende mudar um hábito, você pode até manter o gatilho e a recompensa, mas você pode substituir a rotina. Então, assim, é interessante para mudar um hábito você identificar o gatilho. Você se perguntar o que ativa esse hábito? É um horário, uma emoção ou um local específico? Aí você precisa descobrir a recompensa. O que seu cérebro busca ao realizar essa ação? É um alívio do tédio? É um prazer? É uma distração? Aí o terceiro passo é você substituir a rotina, ou seja, encontrar uma nova ação que vai oferecer uma recompensa similar e praticar essa nova ação até que ela se torne automática. Isso leva tempo, mas a própria repetição vai criar novos caminhos neurais. Então, por exemplo, você tem o hábito de sentar no seu sofá para assistir um filme, e aí o próprio ato de estar no sofá dá vontade de comer uma coisa que não é saudável, uma coisa que você sabe que depois vai te fazer mal, sei lá, comer uma coisa muito açucarada, uma coisa muito gordurosa. Então, o ato de sentar no sofá seria o gatilho, né? A rotina antiga seria comer uma porcaria. E a recompensa, a sensação de prazer, de relaxamento que você tem depois de comer a porcaria. Aí, o que é bacana você fazer? Inserir um novo hábito. Então, ao invés de você, por exemplo, comer a porcaria, você passa a comer uma fruta ou a tomar uma bebida mais saudável, que pode ser gostosa, mas que não vai te fazer mal como aquilo que você comia antes. E aí, com o tempo, o seu cérebro vai se ajustando, ele passa a desejar a nova rotina, mas a recompensa tem que ser parecida, percebe? Então, você vai praticando até que aquilo se torne comum, até que se torne automático, para poder criar novos caminhos neurais. Por isso que o ciclo do hábito é essa programação automática do cérebro, né? A gente pode fazer essa reprogramação de maneira consciente. Então, por isso que o livro sugere para você não eliminar hábitos ruins de uma vez, mas substituí-los por alternativas mais saudáveis e que serão sustentáveis. Porque se você tenta romper com o hábito de uma maneira muito abrupta, provavelmente essa mudança não será sustentável, você não vai conseguir mantê-la por muito tempo.
Então você pode repetir o mesmo padrão, o mesmo gatilho, a mesma recompensa, mas você muda o comportamento, você insere um novo hábito e você passa então a repeti-lo por muito tempo. Uma coisa interessante, vamos supor que você estava habituado depois do trabalho, você chega cansado e você tinha o hábito de rolar a rede social para aliviar o tédio. Se toda vez que você chega em casa você faz isso, a tendência é que o ato de chegar em casa, cansado, sentar no seu sofá, sirva como um gatilho para você manter o comportamento, né? Então, quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente tende a fazê-la, a repetir o comportamento como algo automático. Então, para mudar o padrão, qual que é a sugestão que poderia ser interessante? Você pode, por exemplo, deixar na sua cabeceira, ali do lado do sofá, você pode deixar um livro ou um Kindle. Na minha opinião pessoal, né, aí é uma questão de gosto, eu particularmente gosto bastante do Kindle, porque ele me dá acesso a inúmeros livros que eu posso comprar de forma imediata, então estou com vontade de ler um livro X, eu compro ali na hora e começo a ler. E além disso, né, ele tem a vantagem de ter a própria facilidade do Kindle, a luz do Kindle, que às vezes até antes de dormir, ao invés de você ficar rolando o celular, por exemplo, você pode usar o Kindle, né, e você não precisa deixar todas as luzes acesas, porque o Kindle já tem a luz dele para você conseguir fazer a leitura. No caso de um livro, você tem que deixar uma luz acesa, um abajur para você conseguir fazer a leitura, né? Enfim, eu particularmente acho muito prático o Kindle, gosto de ter livros físicos também, porque eu também gosto de rabiscar o livro, de escrever, de fazer comentários. Meus livros estão todos grifados, porque eu uso o livro para estudar. Mas também dá para você fazer as marcações no Kindle, e o Kindle tem a praticidade de você poder levar com você inúmeros livros onde quer que você esteja. Então, em geral, é muito prático ter um Kindle. Se você tem o hábito de pegar o celular, você pode deixar o Kindle ali próximo do seu sofá, né, para que você possa usar o Kindle ao invés do celular, que tende a ser muito mais saudável, porque aí você pode, por exemplo, fazer uma leitura edificante, ler um livro que tem uma mensagem positiva, ao invés de ficar ali horas e horas gastando tempo rolando rede social. E aos poucos, né, você vai inserindo esse novo hábito e de tanto você fazê-lo, ele vai se tornando automático, vai ficando fácil, porque você vai substituindo o hábito antigo por uma alternativa mais saudável e que será sustentável a longo prazo. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez só e depois você desiste. É uma coisa que você tende a manter a longo prazo, justamente porque você vai ter a recompensa, você vai ter aquele bem-estar, aquele prazer de fazer aquela leitura, entende? Então, aos poucos, você vai conseguindo mudar o padrão. Perceba que não foi um corte radical, né? Você manteve o gatilho, manteve a recompensa, você só mudou o comportamento. Agora, complementando essa percepção da neurociência, eu acho interessante a gente falar também da parte espiritual, né? Vocês sabem que esse é um canal espiritualista e que eu tenho essa abordagem aqui. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir fazer essa reprogramação, né? Porque na medida em que você treina diariamente essa conexão com a fonte criadora, você vai encontrando o pertencimento interno e cada vez menos você vai necessitar de anestesias externas para você se esquivar da realidade. Quando a gente busca muito o prazer momentâneo, é porque a gente está desconectado de quem a gente realmente é, da fonte criadora, ou pelo menos um tanto desconectado. Não tem como a gente se desconectar completamente, mas a gente fica um tanto desconectado. Quando a gente vai buscando anestesias, né? Ou quando a gente come demais, quando a gente ouve músicas que não são muito saudáveis, ou tem companhias, amizades que nos fazem mal. Muitas vezes a gente sabe que aquela amizade não é saudável, que nos puxa para baixo, que reforça a nossa baixa autoestima, mas a gente tem tanto medo da solidão, tem tanta carência, que a gente não consegue sair daquele vínculo, mesmo ele nos fazendo mal. Então, quando a gente vai aprendendo a se fortalecer internamente pelo autoconhecimento, pela meditação, pela busca espiritual,
inevitavelmente a gente começa a mudar o nosso padrão energético, aí fica mais fácil mudar alguns hábitos que não são saudáveis. Claro, é interessante e importante a gente usar dicas bem práticas e funcionais, né? Como as que são dadas no livro O Poder do Hábito, que podem nos ajudar no dia a dia. Mas eu acho que só olhar para essa parte prática e funcional, como se o cérebro fosse uma máquina, simplesmente sem trabalhar a parte espiritual, a meu ver, não resolve o problema pela causa. A gente precisa mudar a consciência, né? A gente precisa aprender a se conectar com esse estado de alegria interior. Porque quanto mais a gente encontra alegria dentro, através da meditação, do autoconhecimento, menos a gente precisa buscá-la fora em prazeres externos e temporários, que não trazem uma alegria genuína, apenas uma empolgação efêmera que atende aos desejos do ego, mas que não atende às necessidades do ser. Vocês podem perceber, a maioria das pessoas que está num nível de consciência bastante materialista, quando eu falo materialista, eu me refiro à identificação com os desejos transitórios do ego, ou seja, a pessoa não está conectada com a fonte, com o eu real, ela está buscando coisas externas para fugir daquilo que realmente importa. Então, é aquela pessoa que busca uma salvação na comida, busca se anestesiar com relacionamentos que não são saudáveis, né, com filmes que não fazem bem, com uma série de comportamentos que só estão fazendo ela se afastar cada vez mais de quem ela realmente é. E aí ela tem aquele prazer momentâneo, que é um fast food para o ego, mas que não sacia o ser, né? E quanto mais a pessoa vai se autoconhecendo, e ela percebe que esses hábitos, eles surgem simplesmente porque ela busca uma satisfação temporária no mundo exterior, mas essa busca nunca a completa definitivamente. Quanto mais a pessoa vai mudando a consciência, ela vai percebendo que essas necessidades, ou melhor dizendo, esses desejos do ego não a realizam, né? Não a satisfazem plenamente, são desejos temporários que vêm e vão. E quanto mais a gente vai buscando saciar esses desejos, mais a gente se sente um saco sem fundo. Eu já falei bastante sobre isso no último áudio, né? Que é o cachorro correndo atrás do rabo, ele nunca consegue alcançar. Porque é sempre aquela coisa de você querer, aí você fica um pouquinho feliz, mas depois você quer outra coisa, e quer outra coisa, e quer outra coisa, porque a mente está sempre criando problemas, a mente está sempre insatisfeita. Então não adianta simplesmente a gente mudar o hábito sem mudar a consciência. Claro que essas atitudes práticas, né, que vão fazendo essa reprogramação mental, elas são úteis, mas é super importante em conjunto com essas atitudes a gente trabalhar a nossa espiritualidade. Até porque se você é espiritualista como eu, você sabe que muitos hábitos que não são saudáveis, eles podem ser endossados por obsessões espirituais crônicas, né? Os nossos obsessores, muitas vezes, a gente subestima muitas vezes a ação, né, desses espíritos densos, porque a gente acha que eles agem de forma impensada ou aleatória, mas muito pelo contrário. Eles podem ter ações muito coordenadas, né? No sentido de estudarem o nosso comportamento antes de agirem e perceberem quais são os nossos pontos fracos, a nossa vulnerabilidade. Tem vários livros espíritas que explicam como esse processo de obsessão funciona. E é muito comum esses espíritos estudarem as nossas fraquezas. E como eles sabem quais são as nossas fraquezas, quando a gente deixa a nossa vibração cair pelo fato da gente se identificar com pensamentos negativos, a gente acaba abrindo o nosso campo energético para a interferência desses espíritos por uma questão de afinidade vibracional. E como a gente abre o nosso campo, eles acabam atuando nos nossos pontos de maior fraqueza, de limitação, de vulnerabilidade. Então, se você é uma pessoa que tem propensão a baixa autoestima, quando você começa a ter pensamentos autodepreciativos, esses espíritos endossam esses pensamentos.
e muitas vezes vão colocando na sua vida pessoas e situações que vão estimular esse comportamento de baixa autoestima. Então, por exemplo, é aquele momento que do nada você começa a implicar com a sua aparência, você começa a se sentir um lixo, você começa a achar que ninguém te ama, que você não é interessante. Aí do nada, quando você se dá conta, você tá chorando, tá se comparando com outras pessoas, tá se pondo para baixo, tá focando só nas suas limitações, tá achando que você não vale nada, que você não sabe fazer nada, que você é um incompetente, que você é burro, que nunca ninguém vai gostar de você de verdade, que você nunca vai atingir seus sonhos, que todo mundo consegue menos você, que a vida é injusta. Quando você vê, você já está chafurdando numa lama psíquica motivada pela influência desses espíritos. E não que você seja uma vítima. Você atraiu por conta da similaridade, né, de frequências. Então, você deixou a frequência cair e por conta disso esses espíritos começaram a endossar esse padrão comportamental. Por isso que muitas pessoas às vezes querem se libertar de hábitos que não são saudáveis e por mais que tentem por anos, não conseguem, porque só ficam olhando aquilo do ponto de vista às vezes material, mas não tratam das causas espirituais que acabam incentivando, endossando, estimulando esse tipo de comportamento. Então é sempre importante, a meu ver, porque eu tenho uma abordagem espiritualista, se você não tem, tudo bem, mas esse canal é para pessoas que sentem afinidade com essa proposta, né, espiritualista. Então, é interessante você sempre trabalhar a parte prática da questão, né? Então, fazendo coisas práticas para mudar o hábito, observando o seu comportamento, observando os gatilhos, as recompensas, o ciclo do hábito, da formação do hábito, como eu mencionei, que está no livro O Poder do Hábito. Mas é interessante também integrar a essas práticas esse trabalho espiritual. Então, se você puder, se você acreditar, fazer meditações diárias, frequentar um templo, né, um centro espírita, para você fazer um alinhamento espiritual, fazer trabalhos de desobsessão. Gente, centro espírita é gratuito. Você pode procurar um centro espírita na sua cidade e fazer um tratamento, frequentar esse centro toda semana ou várias vezes por semana. Se você não tem na sua cidade, procure centros espírita online. Você encontra centros que fazem atendimentos à distância. Por exemplo, tem um centro espiritualista chamado A Casa do Consolador, da Mônica de Medeiros, que é excelente. Eles fazem vários trabalhos à distância. Se você não pode vir a São Paulo fazer o trabalho presencial, você pode receber um tratamento à distância. Então, escreva para a Casa do Consolador, relate a sua questão, peça ajuda. Tem outros centros também muito idôneos que fazem trabalhos à distância. É gratuito, é só pedir ajuda. Então, assim, se você puder aliar um tratamento psicoterápico, né, com um tratamento espiritual, com meditação, aí dificilmente você vai regredir. Eventualmente pode acontecer, e se acontecer é só levantar de novo, não precisa ficar se culpando, nem se autocriticando, se punindo por ter cometido um erro, tá? Então, assim, é interessante você ter a consciência que eventualmente você pode cair, você pode regredir. Mas ainda assim, se você se mantiver constante, né, procurando o tratamento espiritual, fazendo um tratamento psicológico, associando tudo isso a meditações diárias, fica muito mais fácil você conseguir mudar o padrão e manter hábitos positivos, porque muitas vezes, gente, quando a gente começa a querer mudar alguns hábitos, é comum que esses espíritos mais densos, eles comecem a colocar na nossa vida situações e pessoas que vão nos puxar para baixo, amizades que vão estimular comportamentos negativos. Sabe quando você está, por exemplo, você decidiu evitar a fofoca, por exemplo. Você decidiu começar a falar bem das pessoas, evitar a fofoca, e aí você está muito convicto naquela posição. Mas aí, de repente, começam a surgir no seu trabalho, na vizinhança, nas pessoas do seu dia a dia, pessoas que vão estimular o comportamento negativo antigo. Nesse momento, você pode fazer uma escolha.
Você pode reforçar esse padrão, né, e manter o comportamento fofoqueiro, ou você pode optar, escolher se afastar dessas pessoas, conviver o mínimo possível. Quando elas falarem desses assuntos, você muda de assunto, ou você não fica perto, você sai do ambiente. É uma questão de escolha, mesmo que o convívio seja compulsório, porque às vezes são colegas de trabalho, ainda assim você pode escolher não entrar na energia dentro de você, evitar, né, endossar o comportamento, porque é muito comum quando a gente está tentando evoluir que a gente encontre pessoas que vão tentar nos puxar para baixo. É uma forma também da gente manter a convicção no novo comportamento. E aí a gente precisa estar muito firme, muito decidido a manter o novo comportamento para não ter recaídas. Então, por isso que é importante trabalhar a parte espiritual, a parte psicológica, fazer meditação para fazer o que eu chamo de combo da luz, né? É o combo do autoconhecimento. A gente vai trabalhando de diversas formas, em vários segmentos, que estão todos interligados para que a gente consiga gradativamente mudar o padrão. Então, por exemplo, é um exemplo bobo, mas que é extremamente eficiente. Às vezes você tem dificuldade de ter uma alimentação saudável. Você gostaria de comer mais fruta, mas você não come porque tem que ir lá comprar a fruta ou depois tem que descascar a fruta. Então, que tal, por exemplo, sempre ter fruta na sua casa? E aí você já deixa a fruta ali descascada, cortadinha, ou compra já a fruta cortadinha, sabe? É um mimo que você se dá, né? Mas é um mimo que vai facilitar a sua vida e que vai te ajudar a manter o hábito. Se é preciso você comprar a fruta cortadinha, às vezes pagar um pouco mais caro para comprar a fruta cortadinha para que você mantenha o hábito ou para que você consiga instaurar o hábito de comer fruta todo dia, ok, se você pode fazer isso, por que não? Ou então você tem dificuldade de fazer uma atividade física, porque a academia é longe, você tem que se vestir e se programar e pegar trânsito, aí chega na academia tem que socializar, eventualmente dividir aparelho com outras pessoas, aí é chato e demora e dá trabalho. Ok, então por que você não dá um jeito, por exemplo, de ter dentro de casa alguns pezinhos, por exemplo, para você fazer atividade física dentro de casa? Tem gente no YouTube ensinando gratuitamente a fazer alguns exercícios físicos. Tem professores de yoga que dão aula de graça, né, no YouTube. Então, assim, por que não escolher uma atividade física que você vai conseguir manter a longo prazo? Se você sabe que você não gosta de academia, que você não vai ter a força de vontade necessária para manter o comportamento por muito tempo, por que não tornar aquele hábito algo mais fácil, mais acessível, para que você possa incluí-lo no cotidiano? Se você quer ter o hábito de ler, mas é difícil, deixa o livro ali fácil, deixa o livro num local que você vai passar diariamente, você vai olhar para aquele livro e você vai lembrar de ler. Quando a coisa está fácil, está acessível, está ali no nosso campo de visão, eu sei que é uma dica óbvia, mas faz toda a diferença. Quando a coisa está fácil, a gente tende a manter o comportamento com mais facilidade. Então, se você precisa beber água com mais frequência, né? E às vezes você não tem o hábito de beber água, você bebe muito refrigerante, muito suco, mas você não bebe muita água. E você deveria beber mais água. Então, por que não? Compra uma garrafinha bonitinha para deixar ali do seu lado, fácil, acessível, com uma água geladinha, para você tomar toda hora, entende? Porque você olha a garrafinha, você já lembra. Então, são comportamentos, gente, extremamente simples e óbvios, mas que às vezes a gente esquece e eles fazem toda a diferença. Às vezes a gente deixa alguma coisa que a gente precisa fazer ou usar todo dia muito escondida, muito guardada. E a gente, na hora que a gente lembra que precisa usar, ai, dá preguiça, fala, nossa, vou ter que ir lá pegar, né, aquilo que eu quero usar, nossa, vai dar trabalho, aí deixa pra lá. E a gente vai procrastinando. Então, se você tem que fazer algo, deixa num espaço visível, acessível, procura associar aquilo a uma coisa positiva. Então, você pode pensar assim, bom, tem que fazer agora uma coisa burocrática da minha empresa, né? Vou ter que fazer lá o fechamento do mês. E aí, para você, essa atividade é um pouco maçante, é um pouco chata. Então, por que não associá-la a ouvir uma música clássica que te faz bem? Então, enquanto você está realizando a atividade, você está ouvindo uma música clássica que eventualmente até facilita a sua concentração,
Tem pessoas que não gostam, porque ficam distraídas quando ouvem música, né. Eu particularmente gosto de ficar ouvindo uma música clássica quando eu estou fazendo uma atividade que eu acho maçante, no meu caso me ajuda, então eu gosto de associar, porque isso também me ajuda a realizar a atividade com mais leveza, sem ver aquilo como um peso, como um fardo, como uma coisa muito chata. Então você vai associando as ações para deixá-las mais leves, né. E aí, aos pouquinhos, você vai conseguindo fazer essa reprogramação. Muitas pessoas me perguntam: "Gisela, como é que eu faço para vencer a procrastinação?". E essas dicas são muito úteis, né? Quando você muitas vezes dá o primeiro passo, naturalmente você se sente estimulado a dar o segundo passo. Então, por exemplo, às vezes você está com preguiça de fazer atividade física. Se você coloca uma roupa, né, para você fazer atividade física, você põe sua roupa de academia, você coloca lá seu tênis, você compra uma roupa bonita, por exemplo, né? E você coloca lá seu tênis, esse já é o primeiro passo. Só de você estar com a roupa, você já deu o primeiro passo. Aí naturalmente você vai querer dar o segundo. O fato de você estar com a roupa vai te estimular a querer fazer o exercício, entende? Então, muitas vezes, para vencer a procrastinação, a gente só precisa dar o primeiro passo. Porque aí, naturalmente, a gente vai querer dar o segundo, depois o terceiro, e quando a gente se dá conta, a gente está lá realizando a atividade. Só que muitas vezes a gente fica preso aos ideais da mente, pensando: nossa, vai ser muito difícil. Nossa, eu não vou fazer tal coisa, porque, nossa, vai ser um saco, vai dar muito trabalho. Por exemplo, vamos supor, você quer ser terapeuta, tá? Aí você fica pensando no tanto de curso que você vai ter que fazer, é um terapeuta holístico, então, nossa, vou ter que estudar, por exemplo, Reiki. Nossa, vai dar um trabalho. Ah, meu Deus, porque vou ter que estudar isso, vou ter que ler não sei quantos livros, vou ter que não sei o quê. Nossa, aí a pessoa desiste, porque ela fica pensando no trabalho gigantesco que aquilo vai dar. E se a gente fica pensando muito em metas grandiosas, a nossa tendência é desistir ou procrastinar. Mas quando a gente foca em pequenas metas, em pequenas coisinhas que a gente vai fazendo todos os dias, quando a gente se dá conta, a gente já atingiu o objetivo. Então, ao invés de você ficar pensando, nossa, olha quanta coisa eu vou ter que fazer, ok, o que, que eu posso fazer agora, nesse momento? Que coisinha, que mini meta, que meta minúscula eu posso atingir hoje que vai me ajudar a atingir o objetivo grandão lá na frente? Ah, eu posso ler uma página do livro X. Então, tá, eu vou ler uma página, né? Depois eu vou ter vontade de ler mais, e ler mais, e ler mais. Quando eu me der conta, eu vou ter terminado o livro. Aí eu vou fazer o curso, né? Aí eu começo a praticar. Quando eu perceber, eu já estou lá aplicando o Reiki. Mas eu precisei dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo, ele exige um empenho, um esforço inicial. Aí você vai querer dar o segundo, vai querer dar o terceiro. Por exemplo, esses tempos, até contei lá nos meus stories, né, na rede vizinha, eu tive a intuição de fazer um curso de tarô. Eu já tinha feito um curso há muitos anos, há mais de 15 anos, né? Mas eu já não lembrava mais. Se não me engano, na época eu fiz do tarô mitológico. E eu achei um pouco difícil e eu acabei não utilizando os ensinamentos naquela época. Mas foi interessante e tudo, mas ficou por isso mesmo, porque eu não pratiquei. Mas agora, recentemente, de um mês para cá, eu tive a intuição de fazer um novo curso. Aí eu digitei no Google curso de tarô, encontrei um professor que eu gostei, que eu senti muita afinidade com a energia, gostei do jeito dele, assisti o vídeo inicial e já me identifiquei com a energia. Comecei a fazer o curso e eram em torno de 38 aulas, né? Aí quando você olha 38 aulas, você fala: "Nossa, são muitas aulas, né?". Mas eu comecei a fazer e fui fazendo de boa, sem grandes expectativas, e foi tão gostoso fazer o curso, sabe. A cada aula eu ia tendo novos insights e novas percepções, aí eu já tinha vontade de fazer outra aula e outra aula, outra aula. Quando eu me dei conta, eu tinha terminado. Eu terminei o curso em 3 dias, né. Eu fui ouvindo as aulas aos pouquinhos, aí já comprei um livro que fala sobre o assunto, aí comecei a fazer um outro curso, aí eu fui emendando, né, comecei e agora estou estudando muito e estou adorando.
mas na verdade eu gosto porque é uma vocação que eu tenho. O tarô tem muito a ver com a astrologia em vários aspectos, né? Então é um tipo de aprendizado que tem a ver com a minha missão, tem a ver com a minha vocação. Talvez se eu estivesse fazendo um curso, sei lá, de matemática, eu não ia curtir, porque não é minha vocação, não é o que eu gosto, não tem a ver comigo, com a minha missão, né? Pelo menos não nessa vida. Então, aí não seria legal, mas quando a gente estuda algo que a gente gosta, mesmo que exista uma resistência, uma preguiça inicial, quando a gente dá o primeiro passo, a gente vai querer dar o segundo, o terceiro, quando a gente vê, a gente já acabou. A gente já fez, já cumpriu aquilo. E é muito gostosa essa sensação do dever cumprido, né? De você perceber, nossa, olha quanta coisa eu fiz. Mas para eu concluir esse tanto de coisa, eu tive que dar o primeiro passo. E às vezes a gente tem esse bloqueio, essa resistência. Nossa, não vou dar o primeiro passo porque vai dar trabalho. E aí é interessante aquilo que o Yogananda fala sobre a iniciativa, esse poder da vontade, que ele é a chave para a gente vencer alguns hábitos negativos. Ele falava muito da força de vontade como uma ferramenta muito poderosa para reprogramar padrões negativos. E de tanto que você exerce essa vontade de forma repetida, o novo comportamento, aos poucos, ele vai se tornando natural, mas a gente precisa ter esse poder de decisão, né? De não ficar pensando no lado negativo, não vou fazer tal coisa, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque quando a gente fica preso aos ideais da mente, a gente se torna um escravo da mente, a gente não se liberta. Por isso que a meditação é interessante, porque ela nos ajuda nesse processo de libertação mental. Ela nos ajuda nesse processo de reprogramação. Se a gente fica assim, eu não consigo, é muito difícil. As pessoas falam muito isso, eu não consigo meditar, é muito difícil, isso não é para mim. Mas às vezes a pessoa tentou uma vez, ela não conseguiu, ela desiste. Então assim, por que não fazer de novo e de novo e de novo? Se você não consegue ficar 20 minutos, fique 10, fique 5. Faça o que dá, faça o possível, mas dê o primeiro passo. Você vai perceber que quando você der o primeiro passo, vai ficar bem mais fácil dar o segundo, dar o terceiro, dar o quarto, dar o quinto passo, até você concluir aquela atividade que você precisa realizar. Então, a procrastinação, ela acontece quando a gente é um escravo da mente. Quando a gente estabelece metas muito grandiosas que nos parecem inatingíveis e muito difíceis. Quando a gente começa a quebrar essas grandes metas em pequenas metas e a gente vai fazendo um pouquinho por dia, sem grandes expectativas e idealizações, a gente faz um pouquinho por dia. Aí, aos poucos, a gente vai colhendo frutos. É como uma pessoa que quer fazer uma dieta. Se ela pensa assim, nossa, preciso emagrecer 50 quilos. Nossa, ela não vai começar nunca, porque ela vai olhar para aquilo, é uma meta tão grandiosa que parece inatingível para o cérebro dela. Nossa, eu nunca vou conseguir, é muito difícil, vou ter que me privar de muita coisa, meu Deus, é muita coisa. A pessoa fica se auto-boicotando e ela procrastina. Mas se ela pensa assim, não, só por hoje, né? Só por hoje eu vou fazer um pouquinho. Só por hoje vou fazer tal coisa. Só por hoje vou meditar. Só por hoje vou beber mais água, vou comer mais saudável. Só por hoje, só por hoje. Se você fica na ideia do só por hoje, você sai daquela meta gigantesca que parece inalcançável. Você fala assim, nossa, nunca vou conseguir. Você vai fazendo um pouquinho. Que nem meditação, se você acha muito chato meditar, muito difícil, faça uma atividade física um pouco mais intensa. Aí quando a sua respiração normalizar, você pode fazer uma pequena meditação ali de 3 minutos, né? Porque aí você cansa um tanto o seu ego e fica mais fácil meditar. E aí se você vai fazendo isso todos os dias, você consegue inserir esse hábito na sua rotina com mais facilidade. Mas perceba o óbvio, né? Para você fazer isso, você teve que ter a coragem de dar o primeiro passo. E muitas vezes, quando a gente quer dar o primeiro passo na questão espiritual, tem muita influência espiritual que nos fala assim, não dê esse primeiro passo não, você não vai conseguir, não é para você, você não é bom nisso. E aí você fica ouvindo essas vozes e se auto-boicotando.
Então é importante dar o primeiro passo apesar dessas vozes, né? Superar a resistência e falar, não, eu me liberto dessas vozes, eu vou fazer, eu vou dar o primeiro passo, doa quem doer, aí você põe as pombagiras para rodar tudo, vou fazer, entende? Aí quando você toma essa iniciativa, não tem quem te segure, não tem espírito obsessor que dê conta dessa vontade, porque a sua vontade é soberana. Quando você decide, quando você fala, eu vou fazer, custe o que custar, vou dar esse primeiro passo. Faça chuva, faça sol, né? Vou me libertar e vou fazer. É como terapia, vocês podem perceber. Quando você começa a fazer uma terapia, aí você começa a ter resultados, é muito comum que durante o processo surja a famosa resistência. Quando o terapeuta começa a cutucar em algumas feridas que às vezes você não quer olhar, você começa a encontrar desculpas para não ir na terapia. E você está saindo para ir na terapia, começa a chover, você desiste. Ou chega a visita na sua casa bem na hora, ou você torce o pé, ou você fica doente. Você começa a dar um jeito inconsciente de se auto-boicotar, porque no fundo você tem muito medo de integrar aquela sombra, de encarar aquele lado seu que você não queria olhar. Aí começa a surgir a resistência. O que é interessante fazer? Bom, doa quem doer, faça chuva, faça sol, vou na terapia, nem que seja para fazer online hoje. Se não der para ir pessoalmente, eu vou fazer do jeito que der, do jeito possível, mas eu vou, né? Quando você se propõe, não tem espírito obsessor que segure, porque o espírito obsessor ele não consegue lidar com a sua vontade. Você é soberano sobre a sua vida. Você é mestre dos seus desejos. Você é livre para isso, para fazer essas escolhas. Então, quando você supera a resistência e dá o primeiro passo, você pode estar com uma obsessão crônica há anos. Você consegue se libertar. Mas é preciso desse trabalho. Muitas vezes você precisa de ajuda de um terapeuta, você precisa de ajuda do centro espírita ou da sua igreja, se você for de outra religião. Enfim, mas é importante associar ajuda terapêutica com ajuda espiritual para que você consiga se libertar desses hábitos que não são saudáveis e com muito empenho, persistência, disciplina, dedicação, você vai conseguir se libertar. O importante é não sucumbir a esses desejos. Quando você recair, não ficar preso à recaída. Se caiu, levanta, não fica focado na recaída, não fica se culpando porque recaiu, caiu, levantou. Não precisa ficar remoendo, porque eu errei e agora. Não, já foi. Então, você estava na dieta, você abriu uma janela, você comeu algo que não deveria, não fica se culpando, já foi. Volta para o caminho que você estava antes. Chega, não fica se punindo, porque aí você fica reforçando o mau hábito. Quando você fica preso na culpa, você não sai do lugar, você não evolui, você não ajuda ninguém quando você está preso na culpa. Você não resolve o problema pela causa e fica reforçando o padrão negativo. Então, ok. Então, se você tinha o hábito de fazer fofoca, quando você se dá conta, você recaiu, voltou a fazer fofoca, não fica se punindo. Ok, fez a fofoca, passou. Agora bola para frente, vamos fazer diferente agora. Né? Aí você volta, só por hoje não vou fofocar, só por hoje vou focar no lado luz das pessoas, só por hoje vou fazer meditação, só por hoje vou comer saudável, só por hoje vou fazer atividade física, só por hoje vou agradecer por tudo que eu tenho, só por hoje vou fazer o evangelho no lar. Aí você vai colocando essas ideias gradativas na sua cabeça, com essa mudança de padrão interno, que às vezes no começo é muito difícil, mas de tanto você fazer vai se tornando natural. Vocês entendem, gente? Que é uma questão de persistência, não é porque foi difícil no começo que vai ser difícil sempre. Tem muitas coisas que inicialmente são chatas, são difíceis da gente instaurar na nossa vida, mas com persistência, de maneira gradativa e com muita autocompaixão, a gente vai conseguindo instaurar. E se não deu para você fazer a excelência daquilo que você se propôs, ok, se perdoe por isso, não se culpe. Faça o possível. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. Então, você estabeleceu que você ia meditar 5 minutos por dia. Não deu para meditar 5, você meditou 2, ok, você fez o possível naquele dia. Pelo menos você meditou. Como eu falei, uma coisa é o ideal, a outra coisa é o possível. O importante é manter o comportamento de acordo com as possibilidades que você tem, de acordo com aquele contexto.
Porque assim, gente, os espíritos amigos, os nossos mentores, quando eles veem o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa disciplina, eles nos ajudam, eles nos incentivam, eles nos inspiram, sabe? Então, se você tem essa proposta interna de mudar algum hábito que não te faz bem, inevitavelmente você será assessorado pelos espíritos de luz. Eles vão te ajudar, vão colocar pessoas e ferramentas no seu caminho que vão facilitar o processo, que vão incentivar o comportamento, entende? Então, por isso que é importante você manter essa proposta interior, porque você começa a receber ajuda. Você vai recebendo ideias de livros para você ler, ou cursos para você fazer, ou lugares para você frequentar que vão te ajudando. Mas é importante você manter a busca e não desistir na primeira adversidade, não desistir na primeira recaída. Caiu, levantou, mas não fica se culpando ou se punindo. Faz de novo e de novo. Ah, hoje não consegui meditar, esqueci. Ok, medita amanhã. Tá tudo bem, você fez o possível de acordo com o seu nível de consciência no momento. Não fica perdendo tempo com a energia da culpa e da autopunição. Faça diferente hoje, faça o bem hoje, faça o seu melhor hoje. E aos pouquinhos, quando você se der conta, você já mudou o comportamento. Como falava o Osho, a iluminação, né, o processo de iluminação, que é a transcendência da mente, ele acontece a partir de pequenas iluminações, de pequenos insights. Então, a gente tem no nosso dia a dia pequenos insights que culminam na iluminação. A iluminação é consequência de um longo processo. A instauração de um hábito saudável também é consequência de um longo processo, que começou pequeno. Todo mundo que hoje é grandioso de alguma forma, os grandes avatares, os grandes mestres da humanidade, que têm um nível de consciência super elevado, eles começaram pequeno. Eles começaram simples e ignorantes, né? Eles foram fazendo escolhas que os fizeram chegar onde estão, mas eles começaram pequeno. O Chico Xavier, que é um espírito de imensa luz, ele também já cometeu muitos erros graves no passado, em outras existências. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar o que foi. Não dá para eu falar aqui, né? Porque às vezes o YouTube pode desmonetizar. Mas, enfim, ele já cometeu erros graves no passado, bem graves. E hoje é um espírito de imensa luz, né? Um espírito extremamente evoluído, a meu ver, um dos espíritos mais evoluídos que já passou aqui nesse plano. Então, assim, não pensem que você tem que ser perfeito para um dia chegar no nível de um Chico Xavier, de Jesus Cristo. Eles são nossos irmãos mais velhos. Eles sabem de coisas que a gente ainda não sabe, mas um dia a gente saberá. Por isso que é importante a gente não desistir, não ficar apegado aos nossos erros, não ficar se culpando, não ficar se punindo. Porque a gente está em evolução, a gente está aprendendo e um dia, pode demorar muito, mas um dia seremos como eles. Um dia seremos espíritos puros. Por isso que a gente não pode desistir da gente mesmo, da nossa evolução. E tudo depende das pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, das pequenas metas, dos pequenos hábitos que vão gradativamente se tornando em grandes coisas, em grandes hábitos. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Espero que esse vídeo tenha, aliás, esse áudio tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou, se fez sentido para você, eu peço para deixar seu like aqui para mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Então, eu desejo um grande abraço para todos. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!